Boa noite, Matildes e Matildos. Nós já falamos algumas vezes nos vídeos da Beata Menina Benigna, do Menino Antoninho, das relíquias de santos. Mas existem relíquias que não são de pessoas santificadas, digamos assim. Hoje nós vamos falar de algumas relíquias de partes de corpos de pessoas famosas, de pessoas ilustres, que foram removidas depois da sua morte, que se tornaram verdadeiras relíquias. Com exceção de uma delas, são 6 no total que nós vamos falar, somente uma delas tem uma conotação religiosa, uma conotação relacionada à fé. Todas as demais são apenas relíquias históricas, são apenas relíquias, digamos assim, até um pouco emocionais, e também para o campo da ciência, para o campo científico, para o campo de estudos. Então vem comigo que eu vou te contar essa história. Caiu na boca de Matilde e virou o assunto. Vocês todos já devem ter ouvido falar do Santo Sudário, o tecido que revestiu o corpo do Mestre Jesus Cristo quando ele foi crucificado, quando ele foi morto, e o seu corpo foi revestido por aquele tecido, aquele pano de linho. É considerada a maior de todas as relíquias. Esta é uma relíquia religiosa. Mas as relíquias que nós vamos falar hoje não têm uma conotação religiosa, com exceção de uma delas. Vamos começar falando sobre o cérebro de Albert Einstein, o gênio. Albert Einstein, ele era extremamente inteligente. As pessoas ao redor, os que viveram próximos a ele na época em que ele viveu, e até nos dias de hoje é considerado uma das mentes mais sábias, uma das mentes mais inteligentes de todos os tempos. Albert Einstein morreu em 18 de abril de 1955 em Princeton, na Nova Jersey, nos Estados Unidos. Foi chamado um médico para fazer a autópsia do corpo do Einstein, e este médico resolveu que gostaria de tirar uma parte do corpo e guardar de relíquia, guardar de recordação. Este médico patologista, ele retirou o cérebro de Albert Einstein e os globos oculares, os olhos, sem o consentimento da família. O cérebro ele tirou porque ele acreditava que poderia ser utilizado para estudos, para descobrir por que o Albert Einstein era um gênio. Durante muitos anos esse cérebro ficou nas mãos desse patologista sem que a família sequer desconfiasse de que tinha sido removido do corpo do Albert Einstein. O corpo do Albert Einstein ele foi cremado porque era a vontade do cientista. Em 2012 teve uma exposição chamada Cérebro, a Mente como Matéria, no Centro de Exposição, de Exposição Wellcome Collection em Londres, aonde foi exposto uma parte do cérebro de Einstein. Aí que a família, os descendentes ficaram sabendo que aquele médico, aquele patologista havia removido o cérebro do Einstein sem o consentimento da família. O cérebro ele foi dividido em 240 partes, colocado em lâminas para que se mantesse preservados. Essas lâminas, algumas delas foram enviadas para cientistas ao redor do mundo, para pesquisadores ao redor do mundo, para que pudessem fazer estudos com o cérebro do Einstein. Quando aconteceu essa exposição que a família ficou sabendo, a família decidiu que não queria de volta, afinal das contas, que eles provavelmente não iam saber nem o que fazer com o cérebro em casa, né? Eles decidiram doar este cérebro para a ciência mesmo, já estava sendo utilizado mesmo, e para ser exposto em museus. A segunda celebridade, digamos assim, é Galileu Galilei.
Galileu Galilei, que foi um físico, matemático, astrônomo italiano da era do Renascimento. Galileu Galilei, ele teve uma treta com a Igreja Católica, porque ele descobriu que a Terra que orbitava ao redor do Sol, e não o contrário, que era o que a Igreja, que os cientistas anteriores a Galileu Galilei afirmavam, que era o Sol que orbitava em volta da Terra. Com esta afirmação, Galileu Galilei foi acusado de heresia pela Igreja Católica, foi perseguido pela Santa Inquisição. E em 1633 ele foi condenado à prisão domiciliar e foi exilado. Em 1642, quando ele faleceu, ele foi enterrado em uma sala na Basílica de Santa Croce, em Florença, na Itália. Beleza. Em 1737, o corpo do Galileu Galilei resolveram transferir dessa sala, que ele tinha sido enterrado anteriormente, para uma sala principal da Basílica, porque aí eles já tinham, a igreja reconheceu que tinha errado com ele, não, vamos desculpar o cara, vamos pegar o corpo do cara que está lá e vamos botar num lugar mais top da Basílica. E durante esse translado do corpo, que os médicos, as pessoas, os cientistas que estavam responsáveis pela remoção, decidiram, olha, talvez seja uma boa ideia a gente tirar umas partezinhas aqui. Tiraram o dedo médio da mão direita, este dedo aqui, eu não tô mostrando o dedo, tá? O dedo médio da mão direita. Outros 2 dedos, que aí eu não achei exatamente quais são os dedos, e um dente. Não fala também qual dente específico. O dedo que foi colocado numa esfera dourada, com a cobertura de vidro, para ser exibido ao público, ele foi exibido pela primeira vez em 2010, na reabertura do Museu de História da Ciência de Firenze, na Itália. Lembrando que Galileu Galilei era italiano. Hoje este museu é conhecido como Museu Galileu Galilei. No museu, além do dedo que está exposto para visitação, num receptáculo de vidro e tal, tem outros itens que pertenceram aos Galileu Galilei, como, por exemplo, o telescópio que ele, em 1609, descobriu os satélites de Júpiter e descobriu os montes lunares. Tem alguns outros itens, alguns blocos de anotação, algumas coisas que se dizem ter pertencido ao Galileu Galilei. Esta aqui talvez você tenha ouvido falar agora, recentemente, que passou na televisão, enfim, do coração de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Dom Pedro I foi imperador do Brasil de 1822 até 1831. Ele morreu no dia 24 de setembro de 1834, vítima de uma tuberculose, e ele foi enterrado em Lisboa. Porém, segundo os bibliógrafos oficiais de Dom Pedro I, ele dizia que gostaria que o seu coração ficasse num lugar onde ele amava, que era a cidade de Porto, em Portugal, onde ele passou alguns anos antes da morte dele. Em 1972, o corpo de Dom Pedro I ele veio para o Brasil. Ele foi enterrado numa cripta que fica no Monumento da Independência. O Monumento da Independência ele foi construído a alguns metros próximo do local onde supostamente, segundo os historiadores, aconteceu o Grito da Independência, dia 7 de setembro de 1822. O coração de Dom Pedro ele está no recipiente de vidro armazenado em formol e ele fica dentro da igreja Nossa Senhora da Lapa, em Porto, Portugal. Não é em todas as ocasiões que pode se ver o coração exposto ao público, apenas em algumas ocasiões especiais que a igreja, a parte onde está
guardado o receptáculo com o coração, coloca ele visível, digamos assim, para que o público possa visitar. A primeira e a única vez que o coração saiu de lá foi agora, 2022, para o bicentenário da independência do Brasil. Foi feita uma negociação entre o presidente Bolsonaro e o governo de Portugal e eles autorizaram a vinda do coração para esta comemoração. O coração desembarcou aqui no Brasil com todas as honras militares e ele ficou exposto do dia 23 de agosto até o dia 9 de setembro no Palácio do Itamaraty. Depois ele voltou para Portugal e ele permanece guardadinho lá. O coração, ele não pode, a maneira como ele foi preservado no formol, ele não pode ficar exposto à luz por muito tempo. Por quê? Porque o formol, com a junção da luz, o coração ele acabou inchando, ele ficou maior do que o normal. Então, se o objetivo é preservar este órgão, essa relíquia por mais tempo, é imprescindível evitar que ele fique exposto à luz. Tanto que, quando ele veio para o Brasil, foi trazido um receptáculo. O receptáculo original dele, que é como se fosse um vidro, em volta tem uns tipo de uns ferrinhos, uns lacrezinhos assim. Ele foi colocado em uma urna revestida de ouro para que a luminosidade, a luz não chegasse diretamente ao receptáculo. Lá na catedral, onde ele fica guardado, ele fica num cofre, as 7 chaves, literalmente, com guarda e com monitoração 24 horas. Só é exposto em ocasiões especialíssimas. Esta relíquia, digamos assim, é talvez a mais engraçada de todas. Trata-se nada mais, nada menos do que o suposto pênis, órgão genital, do general francês Napoleão Bonaparte, que, pasmem, segundo relatos, tinha 3,3, eu disse 3,4 centímetros apenas. Napoleão morreu no dia 5 de maio de 1821, na ilha de Santa Helena. A autópsia do corpo dele e os médicos responsáveis pela autópsia resolveram remover o pênis. Por quê? Segundo alguns relatos do livro As Partes Privadas de Napoleão, 2.500 anos de história exposto, de Tony Pernottet, parece que Napoleão, nos seus últimos anos de vida, aparentemente ele tinha um tipo de câncer. Ele tratava muito mal as pessoas que tratavam dele, que cuidavam dele. E um dos médicos que foi chamado para fazer a autópsia do corpo, parece que era um dos que ele mais maltratava. E aí, por vingança, ele disse: vou arrancar o bilulau do general. E o fez. Supostamente arrancou, tirou, fez a incisão durante a autópsia do pênis do Napoleão Bonaparte, e supostamente esse pênis foi doado por um padre italiano chamado Anche Paulo Vignali. Supostamente o padre pegou o pênis, o bilulau, colocou numa caixinha de veludo revestida com couro e enviou para Corcega, na Itália, que era onde ele morava. Supostamente esse padre foi quem deu a extrema unção pro Napoleão Bonaparte. Aí a história começa a ficar engraçada. Não que já não seja, né? Vocês escutaram a parte que eu falei que tinha 3,4 centímetros do bilulau, né? Em 1916, o órgão foi vendido para um colecionador britânico. Os colecionadores, eles gostam de umas coisas diferentes, né? Se você está gostando do vídeo até aqui, peço que você se inscreva no canal, peço que você deixe seu like, comenta, quiser comentar alguma coisa, se você já conhecia,
eu quero ver se as pessoas vão comentar sobre o minúsculo bilulau de Napoleão Bonaparte. Mas enfim, em 1916, um colecionador britânico pagou uma bagatela lá e arrematou num leilão o suposto órgão. Diz que o método de preservação do órgão foi congelamento. Eles congelaram o bichinho, que já era pequenininho, deve ter ficado um trocinho desse tamanhozinho aqui. Colocaram nessa caixa de veludo com revestimento de couro. Diz que em 1916, o homem morreu em 1921, já fazia mais de 100 anos, o bicho devia estar realmente no estado crítico de conservação. Diz que estava bem judiadinho, digamos assim, o órgãozinho, bem desgastadinho. Em 1927, este órgão foi exposto no Museu de Artes francês em Nova York. Em 1977, é a última história, o último paradeiro que se tem deste órgão. Um médico urologista, professor da Universidade da Colômbia, comprou o Bilu-Bilu por $3.800 para sua coleção particular, porque ele era um urologista, né? Tá? E em 2007, este médico morreu e o espólio, a herança dele, ficou para a família, e a filha dele, que também parece que é pesquisadora, que detém o Bilu-Bilu e diz que não vai mostrar para ninguém, que está guardado as 7 chaves. E existe um ponto bem interessante sobre este médico urologista, que este médico urologista que comprou o Bilu-Bilu de Napoleão foi o mesmo médico que foi chamado, esse médico foi contratado para fazer uma perícia do corpo do ex-presidente americano John Kennedy, que foi assassinado em 1963. Este médico, o mesmo que comprou o Bilu-Bilu de Napoleão, ele foi contratado pela família para fazer uma análise de todas as informações que tinham e do corpo do John Kennedy. Eu vi umas 2 ou 3 fotos só na internet do Bilu-Bilu do Napoleão Bonaparte. Não posso afirmar se é real ou não, até mesmo porque meio que se perdeu no tempo, quanto tempo que ficou, em quantas mãos que ficou, que passou essa relíquia. A família do urologista, tanto ele como a própria filha dele, que é a quem detém hoje a relíquia, não divulgaram fotos e disseram que não tinham interesse de expor ou divulgar. Vamos ver depois que a filha acabar falecendo, os herdeiros posteriores se vão manter essa linha de não mostrar a bilolinha de Napoleão Bonaparte. É cada uma, né? Meu Deus do céu. 3,4 centímetros, hein? Era isso aqui, ó. Coisa de louco. Isso que era bom, por isso que Napoleão perdeu. Agora faz sentido a piada, porque Napoleão perdeu a guerra, né? Esta relíquia que nós vamos falar agora é a única de todas que tem uma conotação religiosa. Vocês já ouviram falar de Buda, o fundador do budismo, Siddhartha Gautama, que fundou o budismo aproximadamente 500 anos antes de Cristo, tá? Segundo a tradição budista, ok? Quando Buda morreu, lá na Índia, as pessoas têm o costume de queimar, né, a pira funerária, queimar o corpo das pessoas que morreram. Quando estavam queimando o corpo do Buda, daquela cerimônia e tal e coisa, parece que um discípulo dele foi lá e enfiou-lhe a mãozona na boca e arrancou um dente, supostamente um dente canino de Buda, e carregou-se embora o dente antes do corpo completo pegar fogo por completo. Ok?
Este dente foi passando, supostamente, o dente ficou aproximadamente 8 séculos em Kalinga, uma região da Índia que hoje é a atual Orissa. Diz que muitas pessoas tentaram roubar este dente, algumas porque eram fiéis, algumas porque acreditavam no poder, naquela coisa, no simbolismo e tal, e outros porque queriam destruir o tardo dente. Então, o rei de Kalinga, Gurrasival, decidiu enviar a relíquia para o Sri Lanka. Ele foi lá, pegou a filha dele, o genro dele, e disse assim: olha, vocês dois se vistam de camponês, se vistam de pobre, para ninguém saber que vocês são meus parentes, vão para o Sri Lanka e levem esta relíquia para lá. A história conta que a filha do rei escondeu o dente no meio do cabelo e foram embora. Quando eles chegaram no Sri Lanka, eles foram até a capital Nuradapuna e eles procuraram o rei Kirtisiri Magpuana e entregaram para que ele cuidasse da relíquia. O rei pegou o dente, colou, acho que ele não colou, né? Acho que colar ele não colou, mas ele colocou no seu trono, porque ali ele sabia que estaria seguro, porque ninguém teria coragem de tocar no trono do rei. O rei Kirti, que era um extremo devoto de Buda, ele criou uma procissão que durava 3 meses. Era uma procissão em exaltação ao dente de Buda. Nisto foram feitas algumas réplicas deste dente e foram enviados para vários lugares, inclusive para a China, para locais onde tinha uma concentração de budistas bastante alta. Em 1560, o Sri Lanka estava sob os domínios da coroa portuguesa. O dente foi roubado no templo de Kyandi. Por quê? Porque eles acreditavam que o budismo iria atrapalhar o cristianismo de se difundir no Sri Lanka. E aí este dente foi levado até a Santa Sé, até a Inquisição da Igreja Católica, e a igreja disse assim: vamos tacar fogo nisso aqui, isso aqui não tá certo não, vamos acabar com isso aqui agora. E eles decidiram simplesmente macetar o dente, digamos assim, até virar um pó, e depois que virar um pó, jogar no rio, nas águas correntes. Porém, tem uma curva no meio da história que supostamente um bispo chamado Dom Constantino de Bragança, ele disse assim: ai gente, mas para que estragar, para que quebrar com o dente do homem? Isso aí tem um poder religioso e não sei o que, deixa a religião do povo. E diz que parece que ele mandou fazer uma réplica do tal do dente, e aí trocou o dente falso, o dente que era réplica, entregou, deixou lá na Inquisição. Eles foram lá, macetaram o dente e jogaram o pó no rio. O original foi enviado para Kandy, aonde os monges budistas têm um templo que é destinado a homenagear o dente. Este é um ponto. Em 2007 foi construído o maior templo budista de Singapura. O nome do templo é chamado de Templo da Relíquia do Dente Sagrado. É um templo que custou nada mais, nada menos que 72 milhões de dólares para ser fabricado. Ele tem 4 andares, o terraço e mais um terraço superior e mais um mezanino. No primeiro andar tem a parte da história do budismo, e aí você vai circulando. No terceiro andar, que fica dentro de uma parede, tem uma parede de vidro, um outro negócio de vidro, fica o dente. Só para deixar claro, não tem foto do dente, porque é proibido, é terminantemente proibido tirar foto do dente.
dentro do templo, não tem foto do dente dentro do templo. Porém, eu fui lendo algumas coisitas pela internet e as pessoas que visitaram o templo do dente, que chegaram próximo, porque é uma parede de vidro, lá dentro tem um balcão de vidro, dentro do balcão de vidro tem um negócio que tá o dente. Diz que é assim. E aí você, então você chega mais ou menos uns 2 metros de distância do dente, mais ou menos, por aí. Porque é uma parede, aí fica dentro de uma caixa, dentro de uma outra caixa que tá o dente. As pessoas que foram visitar, inclusive alguns relatos que eu vi de pessoas, de dentistas, de odontólogos, que são pessoas que conhecem a arcada dentária do ser humano, afirmam categoricamente que aquele dente é impossível ser um dente humano. Poderia ser um dente de um cavalo, poderia ser um dente de uma vaca, pelo tamanho, mas que um dente humano é impossível, porque o dente que está dentro dessa caixa, que é uma suposta réplica do dente original que fica em Kandy, é muito grande para ser um dente humano. Os monges budistas afirmam que sim, que é o dente, que é a réplica, que é verdadeiro, que foi do dente original da boca, que foi tirado da boca. É uma questão de fé, é uma questão de crença, é uma questão de confiança. Acredita quem quer, certo? A última relíquia que nós vamos falar hoje, esta relíquia nossa, essa relíquia é do Brasil, como já dizia Galvão. Nós estamos falando do quê? O povo gosta de tirar as coisas das partes dos corpos dos outros, né, gente? Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, que faleceu em 23 de julho de 1932. Ele estava sofrendo com uma forte depressão, estava recluso no Guarujá, em São Paulo, e ele acabou tirando a própria vida. Na ocasião da morte de Santos Dumont, estavam tendo muitas revoltas pelo Brasil, estava bloqueando tudo e tal e coisa, uma revolta constitucionalista contra o governo de Getúlio Vargas. E aí a família de Alberto Santos Dumont disse assim, olha, como é que a gente vai fazer para tirar ele daqui, para fazer o velório, para fazer o enterro, no meio dessa galera aí, e se der murmurinha, se quiserem roubar o caixão e tal e coisa, piriri pororó. A família, então, decidiu contratar um professor da Faculdade de Medicina de São Paulo, Walter Haberfeld, e disse para ele assim, olha, o corpo está aqui no Guarujá, mas a gente vai enterrar ele no cemitério São João Batista, lá no Rio de Janeiro. Cemitério das celebridades. Lembram? No vídeo que eu fiz, eu não falei de Santos Dumont, eu acho. Mas ele tá lá. A gente queria que você trabalhasse no corpo dele para que ficasse permanente, segurasse um pouco a decomposição, para que acalmasse essas revoltas que estão tendo aí, para que a gente consiga fazer o translado do corpo do Guarujá para o Rio de Janeiro sem maiores preocupações, fazer um desfile em carro aberto, as devidas homenagens e tal e coisa. E aí o médico disse, não, beleza, vou fazer. E aí o corpo do Santos Dumont foi levado para o Hospital Santa Catarina em São Paulo. E o professor foi trabalhando no corpo, levou alguns meses. E ele removeu todos os órgãos, todos os órgãos do corpo e descartou todos. Descartou. Não fala se ele incinerou, o que ele fez, mas provavelmente deve ter incinerado. Só que aí, quando ele tava lá tirando os órgãos, ele pensou assim, olha, pegar um pedacinho pra mim. Ele tirou o coração de Santos Dumont e pegou pra ele. Pianinho, quietinho,
não falou nada para a família, terminou o trabalho de embalsamar o corpo permaneceu lá por mais um tempo. O Santos Dumont só foi sepultado em dezembro de 1932, só foi feito o cortejo, tarará, em dezembro, ou seja, praticamente 6 meses depois, porque ele faleceu em 23 de julho de 32 e o sepultamento foi só em dezembro de 32. Então, foi feito o sepultamento e tal, vida que segue, né? Em 1944, o Paulo Gomide, que era um diretor de uma subsidiária chamada Panair Aérea, que era uma empresa de aviões, de aviação e tal e coisa, que tinha uma subsidiária aqui no Brasil, ele acabou descobrindo que o professor tinha guardado o coração de Santos Dumont. Aí ele disse, cara, eu não acredito que tu deu essa mancada, velho. Ele foi lá e disse, olha, poxa, cara, que mancada, hein? Vai lá, conversa com a família, tal, explica, devolve para a família o coração. Ele foi, tá bom, eu vou conversar. A família, eu acho que eles nem sabiam, tipo, eles ficaram em choque, tal e coisa, mas eles, poxa, o que a gente vai fazer com o coração, gente? Botar na geladeira, botar no freezer, o que a gente vai fazer? Aí eles, não, já que tirou, já que tá aí mesmo, pode utilizar o coração para algum fim científico, para exposição em museus, homenagens, enfim. Sinta-se à vontade, vocês têm autorização da família. Paulo Gomide pensou, olha, mas como é que eu vou expor o coração assim a Deus dará? Ele resolveu mandar construir um objeto que pudesse armazenar o coração de uma forma segura, de que preservasse o coração lá dentro e que também não expusesse assim, então, né? Ele mandou construir, ele contratou o serviço de algumas pessoas em sigilo, não falou para que era, mandou fazer uma esfera revestida em ouro, uma esfera dourada, que é sustentada por uma estátua de bronze de Ícaro, assim, ó, exatamente assim. Eu vou deixar a foto aqui, tem a foto aqui. A estátua segura a bolotinha da esfera aqui. A esfera representa o mundo. A esfera tem detalhezinhos, tem umas perfuraçõezinhas que representam as estrelas. Então, Ícaro está segurando o mundo, o coração de Santos Dumont, o mundo. Em 1944, quando ficou pronta a esfera, o coração foi transportado da onde ele estava, da casa do professor, lá em São Paulo, em um voo especial da Panair, que era a empresa, aonde foi entregue ao atual ministro da Aeronáutica, na ocasião, em 1944, pelo presidente da empresa, o coração de Santos Dumont, para ser colocado nesta esfera, para depois ser encaminhado ao Museu Aeroespacial da Aeronáutica. Esta esfera, ela fica exposta para visitação no Museu Aeroespacial da Aeronáutica, lá no Rio de Janeiro. Em julho de 2023, ia fazendo 150 anos Alberto Santos Dumont. E esta esfera ficou exposta por vários dias em as ocasiões das homenagens dos 150 anos do pai da aviação, Alberto Santos Dumont. Eu creio que todas essas relíquias são bastante interessantes. Eu acho que, na minha opinião, é mais fácil conhecer o do Santos Dumont, que é aqui no Brasil, aberta ao público. A do dedo de Galilei, que está lá no Museu Galileu Galilei, em Florença, na Itália, também aberta a público. Acredito que o coração de Dom Pedro já seja um pouco mais complicado de conseguir, porque ele só é exposto em datas especiais. O dente você consegue ir tanto no templo Candi, que foi construído especialmente para o dente, que é onde supostamente está o dente original, ou em Singapura, onde foi construído esse outro templo,
que é onde está uma das réplicas, que você consegue visitar também. Nenhuma delas você consegue tirar fotos. O Bilauzinho de Napoleão Bonaparte, a gente já sabe que a família que ficou com a relíquia não tem interesse, né, de divulgar, e o cérebro de Einstein tá por aí. Várias partes do cérebro estão em laboratórios, foram utilizados por cientistas ao longo dos anos para investigações e principalmente para tentar descobrir se o cérebro em si de Albert Einstein tinha alguma fisiologia, alguma coisa diferente dos padrões normal de um ser humano com a inteligência comum, com a inteligência normal, não acima da média, como era o caso de Albert Einstein. Bom, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, dessas histórias, e eu quero ver os comentários sobre o Bilauzinho de Napoleão, hein? Agradeço a todos que assistiram, peço que, se não é inscrito, mais uma vez eu peço, se inscreve no canal, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, chama um amigo para assistir. E não se esqueçam que caiu na boca de Matilde, virou assunto.